Paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos que estão nesse momento nos acompanhando aqui no programa Conexão Madureira, programa este idealizado pela nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, presidida pelo nosso pastor presidente José de Souza Vieira, pela nossa pastora Grécia Maria Vieira. E hoje nós estamos aqui com o nosso trabalhador, irmão Cauã, frequentador assíduo aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós iremos meditar aqui, falar um pouco sobre crescimento espiritual. É o tema do programa de hoje, que nós todos vamos conversar e aprender muito nesta noite com o nosso amado irmão aqui, Cauã. Cauã, seja bem-vindo, obrigado pelo convite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço ao espaço, e ao convite do nosso evangelista Orlandinho. Sem querer dar muito do tempo, queria aqui mandar um forte abraço para todos os grupos de evangelização, para o BOP, que trabalha nas ruas, a todos os sábados às 7 horas da noite, para o pessoal da ABU, da Aliança Bíblica Universitária, que estão trabalhando nas universidades, e, por último, não menos importante, para o nosso grupo de missões, que também trabalha nas ruas, evangelizando na caminhada da oração. Verdade. Então, prazer em conhecer todos vocês. Deus abençoe a todos os irmãos. É uma excelente iniciativa da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, programa Conexão Madureira, mais um instrumento para nós levarmos a palavra de Deus, bem como todos aqueles que Cauã mencionou agora há pouco, o BOP, a ABU, na pessoa dos nossos jovens aqui que fazem esse trabalho belíssimo nas escolas, nas universidades, e o nosso amado irmão Abraão, Pedro, que estão à frente da coordenação de missões, fazendo esse belo trabalho, principalmente, em especial, com a caminhada de oração, que é uma vez ao mês, sempre em um bairro diferente. Amados irmãos, eu quero fazer menção aqui dos nossos patrocinadores do programa Conexão Madureira. Espaço Priscila Nascimento. Lá é oferecido o serviço de design de sobrancelhas, micropigmentação, limpeza de pele profissional, maquiagens, penteados, depilação e também massagens terapêuticas e muito mais serviços lá no Espaço Priscila Nascimento, uma das nossas colaboradoras aqui do programa Conexão Madureira. Temos também como nosso patrocinador a loja do nosso irmão Emanuel, marido de Aline Monteiro, Boutique Chic, trabalha com roupas em moda masculina e feminina, localizada ali na rua Capitão Zé da Penha, em frente ao Mercadinho de Nilson. Loja dos nossos amados irmãos Emanuel e Aline Monteiro. Dê uma passadinha lá, adquira lá sua roupa. Lá tem muitas opções de vestimentas para você adquirir e utilizar. Boutique Chic. E também nós temos a colaboração, nossa patrocinadora, missionária irmã Anabel, psicóloga Anabel Gonçalves, atende na clínica Vicente Abreu. A nossa irmã Anabel sempre aqui também com o nosso programa, nos ajudando, colaborando com o programa Conexão Madureira. Deus abençoe a irmã Anabel, a irmã Aline Monteiro, o irmão Emanuel, Boutique Chic, e também Priscila Nascimento no seu espaço ali que oferece os seus serviços. Deus abençoe a todos vocês. Amados, neste momento nós iremos aqui iniciar a nossa conversa de hoje, com o nosso trabalhador Cauã, irmão Cauã. Frequenta sempre aqui a nossa Escola Bíblica Dominical, na classe dos bereanos, a classe dos jovens. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre crescimento espiritual. Cauã, eu vou fazer a leitura aqui de um texto que se encontra aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 52, para a gente iniciar a nossa conversa. Lucas, capítulo 2, versículo 52. O tema de hoje é crescimento espiritual. E esse versículo da palavra do Senhor, ele fala justamente sobre crescimento, E fala da pessoa mais importante da Bíblia, que é a pessoa bendita e amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz o seguinte, Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Vou repetir, Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Essa palavra aqui, Cauã, que está registrada, o nosso irmão Lucas registrou aqui no Evangelho de Jesus. A Bíblia já fala sobre esse verbo, crescer, Isso. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens.
A gente sabe que crescimento é avançar, crescimento Exatamente. é progredir, né? Exatamente. Crescimento é símbolo de maturidade, de alcançar um certo estágio, né? Na fé cristã, na caminhada cristã. E a Bíblia fala que Jesus não crescia apenas em estatura, naturalmente, né? Fisicamente falando, biologicamente falando, mas ele crescia em sabedoria E em graça, né? e em graça, né? Crescimento espiritual. É espiritual. Cauã, o que seria crescer espiritualmente na tua visão? Crescimento. Eu listei aqui alguns passo a passo. Eu vim pesquisando, vim analisando, porque assim, tem diversas formas de crescer espiritualmente. Mas eu deveria listar algumas aqui. E uma delas se encontra em. Só um minuto. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Mateus 16. Mateus 16, verso 24. Porque Jesus fala assim: ó, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O primeiro passo para que você cresça espiritualmente é o quê? É a renúncia. É o fato de você renunciar às suas vontades por amor a um bem maior. E esse bem maior se chama Cristo. Porque a gente tem uma ideia muito certa que é o seguinte: ninguém cresce na base do conforto. A gente cresce realmente na base do desconforto. E a renúncia, ela prega justamente isso. É o desconforto, é aquilo que desagrada a minha carne, porém aquilo agrada a Deus. Muitas vezes a pessoa ela é capaz de renunciar por amor do seu filho, por amor de sua filha, por amor de um parente, ou até mesmo de um amigo, de um relacionamento, mas ela não renuncia em prol do bem maior que envolve sua salvação, que é uma renúncia que vai agradar o coração de Deus. Quando ele fala sobre cruz, é o que? Sobre renúncia, é pesado, é difícil, mas não fala que é impossível renunciar, mas também não fala que é fácil. Então assim, o que Jesus prega? Que a gente cresce, mas na base do desconforto, através de renúncias. Muitas vezes a gente não tem vontade de orar, mas a gente ora porque a gente quer crescer espiritualmente. Muitas vezes não queremos vir até a igreja para louvar a Deus, mas a gente vem porque a gente está renunciando aquilo que nossa carne quer, por amor a Cristo. Então, isso para diversos fatores. Tem pecados que a gente queria cometer, mas não comete, porque a gente sabe que a gente vai gostar, mas não vai agradar a Deus. Então, assim, isso gera um grande desconforto para a nossa carne. Porém, aquilo que gera desconforto para a minha carne, me gera crescimento espiritual. Amém. Glória a Jesus. Se crescimento faz parte do estágio de desenvolvimento espiritual, né? Um dos fatores que contribui para o crescimento é justamente a renúncia, como você falou, né? Exatamente. Tomar a nossa cruz. E o apóstolo Paulo tem uma passagem que ele fala, acho que é em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, que ele fala sobre a questão do leite, né? Acho que é Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, Cauã. Ou melhor, não, é o escritor aos Hebreus, já disse o apóstolo Paulo acho que fala em Coríntios também sobre isso. Versículos 13? Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. O escritor aos Hebreus diz assim, ó: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, já é outro estágio de desenvolvimento. A criança é uma fase de desenvolvimento, o adulto já está em outro estágio, né? Exatamente. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha o que você falou, é a renúncia, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Para renunciar, tem que discernir o que agrada a Jesus e o que não agrada, não é isso? E geralmente a gente reconhece isso muito fácil, porque desde que Adão e Eva comeram no fruto proibido, a gente se tornou conhecedores do bem e do mal. Então a gente sabe aquilo que é certo e também sabe aquilo que é errado. Então, tudo isso aqui faz total sentido para todos nós, né? A gente agora aprende a discernir. A gente renuncia porque a gente tem discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Exato.
A Bíblia fala sobre a questão de ser uma nova criatura, né? Todo aquele que está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já se passaram. Esse ser uma nova criatura nos faz lembrar justamente dos estágios de desenvolvimento, né? Tem a questão da infância, a pré-adolescência, a adolescência, a fase adulta, a velhice. E quando a gente fala de crescimento, a gente não fala de estagnação, né? Exatamente. Não é algo que eu cheguei até aqui, tem que parar. Não, é algo constante, contínuo, né? Continuado. Contínuo. E a Bíblia deixa claro que Jesus crescia, né? Estatura, graça e sabedoria. E além da renúncia, Cauã, o que é que pode ser feito ainda para que a pessoa possa alcançar esse crescimento espiritual? Além de renunciar à própria carne, ao próprio eu. Aí a gente já vai para 1 Samuel, só confirmar aqui. Nós vamos para... Eu listei muitos pontos aqui, para não misturar um com os outros. Isso. 1 Samuel, capítulo 15, lá no Antigo Testamento, né? Antigo Testamento. 15, né? Capítulo 15. Versículo 22. Então a gente já viu aqui que a renúncia, né? Renunciar à própria vontade, à própria carne, para fazer a vontade de Deus, é um dos fatores que faz a gente crescer espiritualmente. O segundo fator que você vai falar agora, né? Encontramos aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aqui relata a história do rei Saul, quando Deus mandou que ele exterminasse os amalequitas. Porém, ele fez o oposto. Tá aqui, ó. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, ou em quem obedece a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. O rei Saul, Deus deu para ele uma ordem, que ele matasse todos os amalequitas, que ele exterminasse aquele povo inimigo. Porém, Saul, ele extermina alguns, fica com os melhores animais, toma o rei como refém, e ele pega alguns animais e oferece como holocausto. Mas Deus não queria que ele fizesse aquilo, Deus queria que ele exterminasse tudo. Então o profeta chega nele e repreende ele, e fala: mas Senhor, eu fiz aquilo que é certo. Eu ofereci um sacrifício com animais muito bons para o Senhor. Diante de Samuel. Diante do Samuel, para se defender. Né? Aí o profeta, cheio do Espírito Santo, porque a pessoa que é cheia de Deus, ela sabe discernir aquilo que vem de Deus também. Aí o que ele fala? Melhor é obedecer do que sacrificar. Eu acho que esse é um dos maiores mandamentos para se crescer espiritualmente. É se obedecer a palavra de Deus. Obedecer é diferente da gente simplesmente ler isso aqui. Tem muita gente que lê a Bíblia, sabe de cor e salteado, porém não obedece. É o mesmo que não conhecer. Porque você conhece, porém você não bota em prática. Você não obedece aquilo que Deus quer. A pessoa, de repente, ela é uma bênção na igreja, ela prega no altar, mas assim que ela desce do altar, ela vê um irmão precisando, ela pode dar, ela não ajuda. E ela descumpre aquilo que está escrito na palavra de Deus. A pessoa aqui, ela tem uma estatura, ela tem uma posição, ela é alguém muito bem falada, mas lá fora ela atrai o marido, ela atrai a esposa. Ela é alguém que tem os valores totalmente invertidos daquilo que Cristo queria que ela tivesse. Então, o que o Senhor falou, se estamos em Cristo, nova criatura somos. Então, se eu sou uma nova criatura, eu tenho que me parecer mais com quem me transformou. E isso vem através de quê? Primeiro ponto, a renúncia. O segundo ponto, que a obediência à palavra de Deus. Porque se não tem obediência a Deus, o que eu quero fazer no céu? Porque a gente obedece a várias coisas. Todo lugar impõe regras. Patrões, né? Patrões impõem regras no horário de chegar, horário de sair, fardamento, isso e aquilo. E você obedece, muitas vezes não questiona. Então vem a palavra de Deus falando: não matarás, não mentirás, não darás falso testemunho. E a pessoa vê uma enorme dificuldade nisso. Mas é justamente quando você vê isso, você renuncia. Quer dizer, renunciar e obedecer, eles estão meio interligados um no outro. Porque quando você obedece aquilo que Deus quer para a sua vida, você está renunciando aquilo que você gostaria que ia agradar a sua carne. Então, eu acho que o segundo fator principal, um dos fatores principais para o crescimento espiritual, é a obediência da palavra de Deus.
O próprio apóstolo Tiago, ele disse, não sede apenas somente ouvintes da palavra, mas acima de tudo praticantes, né? Amém. E aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que olha no espelho e quando sai já se esqueceu de quem era, né? Exatamente. Então tem que realmente praticar, né? E tu falou sobre isso agora, Cauã, da questão da obediência, eu lembrei do que Jesus falou lá relacionado aos fariseus, né? Honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, né? Está distante de mim. Então, não adianta apenas a pessoa falar, né, que é cristão. A conduta, a prática de vida é que vai mostrar os frutos, né? Os frutos, né, do Espírito Santo. Fruto do Espírito que vai mostrar que essa pessoa realmente é sal da terra e luz do mundo, né? Como diz a palavra. Porque tem muita gente que nem parece que é crente. Por quê? Porque ela age muitas vezes pior do que as pessoas que não são. Tem um comportamento muito feio. Tem muitos cristãos que dizem que são cristãos e lá fora é muito palavrão. É um comportamento, não respeita ninguém. Então, assim, aonde é que está o caráter de Deus nessa pessoa? Não está, não submeteu. Então, assim, mas na igreja, ela fala que ela é de Deus. Ela dá a paz do Senhor para a pessoa. Ela diz que Deus vai mudar a sua vida. Mas ela não vive uma vida transformada. Por quê? Porque ela, de repente, vive de aparência. Ela é uma pessoa que, aqui, eu sempre gosto de dizer, é muito fácil você ser crente aqui, nas quatro paredes. Difícil é você demonstrar os frutos do Espírito Santo lá fora. Verdade. É mais difícil. Porque já falaram isso muitas vezes, eu gosto de repetir porque eu gostei muito disso. O que fala? Que nós somos a Bíblia que o mundo lê. A carta de Deus, né? Porque tem muitas pessoas que nunca pegaram isso aqui para ler, ó. Mas tem gente que olha o seu caráter. Verdade. Não tem gente que não lê a Bíblia, não vem na igreja, mas ela olha para você e fala assim, olha, foi uma pessoa correta. Eu não vejo ela enganar ninguém, eu vejo que ela respeita, eu não vejo ela fazendo coisa errada. Aquela pessoa, ela anda certo com Deus. Por quê? Porque você nasceu de Deus, então você é uma nova criatura. E porque então, devido a você fazer isso, você cresce espiritualmente. Amém. Glória a Jesus. Então, nós já vimos aqui que a renúncia e a obediência são dois fatores que nos ajudam a crescer espiritualmente, né? Amém. Quando a gente ainda fala sobre crescimento espiritual, a gente lembra do que Jesus falou. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Caminho. Se eu quero crescer em Cristo, é necessário crescer por meio dele. Exatamente. Fazer o que o apóstolo Paulo falou, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é que mais a gente pode acrescentar para crescer espiritualmente? Crescer espiritualmente. Além da renúncia. Depois você pode até, se você quiser, pode até falar o que é que pode impedir a pessoa de crescer espiritualmente. Pode ser, a gente fala. A gente conversa sobre isso também. Olha, outro ponto muito, muito crucial, muito importante. Estamos falando sobre o quê? Sobre crescimento espiritual. Então, para que a gente cresça espiritualmente, a gente tem que priorizar o quê? As necessidades espirituais. Concorda? Perfeito. Aí nós vamos lá para Mateus capítulo 6. Mateus 6. Mateus 6. Esse versículo é muito conhecido. Mateus capítulo 6, versículo 33. 6:33, né? Olha, que fala assim, ó. Buscai. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por isso que muitas pessoas se encontram na igreja hoje vazias. Por quê? Porque elas priorizam as necessidades erradas. Também fala na Bíblia também que se você não tem algo é porque você pede mal. Ou seja, porque você não sabe pedir da maneira correta. Às vezes você está tão frio espiritualmente, mas você pede, Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um casamento. Senhor, me dá qualquer coisa menos algo espiritual. Mas se você não está bem espiritualmente, não está cuidando nem de você, como é que você vai cuidar do relacionamento? Como é que você vai cuidar do emprego? Como é que você vai cuidar de outras coisas? Se você não cuidou nem do que era mais... tá entendendo? Não cuidou do que é principal, que é a sua vida espiritual. Aqui, isso é saber mais precioso. Por quê? Porque tudo isso vai ficar. A gente pode conquistar. Não é que a gente não tem que desejar viver uma vida melhor. Lógico que tem que desejar viver uma vida melhor. Porque a Bíblia também fala, se creres, né? Mas melhor dessa terra. Isso. É uma promessa. Mas não fala que isso é superior ao reino dos céus. Não, de forma alguma. Às vezes a pessoa se encontra vazia
e tá na igreja ali só por rotina, porque ela prioriza aquilo que é errado. Ela prioriza aquilo que é menos importante. Então, assim, se Deus vê que você precisa mais da sua vida espiritual renovada do que outra área da sua vida, Ele não vai te dar outra coisa. Por quê? Porque você não vai saber cuidar. Você vai se frustrar e no final vai murmurar com a igreja, com o pastor, com o presbítero e no final com Deus. Então, assim, buscar primeiro o reino dos céus, porque o resto é verdade. Porque, assim, esses dias eu ouvi uma senhorinha falar comigo, ela disse o quê? Calma, se preocupa em ficar na posição que Deus quer que você esteja, porque Deus lhe dá a condição de viver, Deus lhe provê família, porque Ele sabe do que a gente precisa, porque Ele nos criou. Então Ele sabe que o homem tem desejo de casar, de construir uma família, de ter um lugar para chamar de seu. Isso. Ele sabe, mas às vezes a pessoa ela se prende muito somente a isso. E ela se esquece que um dia ela vai fechar os olhos, um dia ela vai morrer. E um dia Cristo vai voltar, vai ter arrebatamento da igreja. Um dia tudo isso vai acabar. E sabe qual é o problema principal? É que muitos não priorizam mais o que é eterno. Só priorizam o que é passageiro. E por isso que se encontram vazias. Não buscam as coisas do alto. Não buscam as coisas do alto. Coisas de Perfeita colocação. Não buscam aquilo que vai de fato edificar a vida é delas. mais importante. Amém. Glória a Jesus. Tem um salmo de Davi, que eu acho que eu não estou lembrando qual é bem agora, que ele fala assim como a costa, eu acho que é o 130 e alguma coisa, né? Já ouvi falar, mas não me lembro muito. Não estou lembrando mas ele fala que a alma dele almeja por Deus, assim como a costa almeja por água, né? Tudo. Essa passagem de Davi nesse salmo fala justamente dessa necessidade espiritual que a gente tem de buscar a Deus, de estar perto de Deus. Tem uma harpa cristã, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, né? Amém. Esse hino, ele fala justamente que o ser humano, ele tem uma necessidade, um vazio que precisa ser preenchido pelo Altíssimo, que é o Criador. Que foi Deus que nos criou, como você falou quase agora, né? Tem uma frase de um pregador, acho que ele é americano, eu não lembro, ele é de outro país, que ele fala que dentro do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. Olha aí, perfeito. Então, se é do tamanho de Deus, só quem pode preencher é o próprio Deus. Somente Ele pode preencher. Exatamente. Muito forte, né? Com certeza. Quando você entende que você necessita, porque assim, às vezes a pessoa olha e vê um pastor no púlpito, imagina o quê? Ele tem uma vida muito perfeita, mas se esquece que se ele também não está pela vida espiritual dele, ele também morre espiritualmente. Então a pessoa tem que entender que para se crescer espiritualmente, a gente precisa reconhecer que a gente necessita se crescer. Perfeito. Renunciar, obedecer e reconhecer a necessidade de crescer em Cristo, né? Amém. Glória a Jesus. Calma, mais alguma coisa para acrescentar? Pode citando aí. Tem, mãe. Vamos lá. A gente já viu aqui, você já citou que para crescimento espiritual tem a ver com avanço na vida cristã. Tem a ver com progressão, tem a ver com maturidade, né, da fé, vamos dizer assim, né? Crescimento espiritual. Então, para alcançar essa maturidade da fé, é necessário sair do leite e ir para o alimento sólido, como o escritor Hebreus falou, né? E você diz que esse alimento sólido é possível com renúncia, obediência e reconhecimento das necessidades espirituais. Pode citar o próximo. Outro ponto, nós vamos encontrar aqui no próximo livro, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Vamos agora para outro ponto que muita gente não considera, mas serve muito para o crescimento espiritual. Muitos não consideram, mas vocês vão entender quando a gente explicar aqui. Marcos, capítulo 16, 15. Versículo 15, olha. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se você quer crescer espiritualmente, como é que você pode querer que o céu seja só para aquele clubinho pequeno de pessoas? Não pode ser egoísta, né? Não pode ser egoísta. Você tem que querer anunciar aquilo para o máximo de pessoas que você conseguir.
Porque falam muito isso nos grupos de missões, nos cultos de missões, falam muito isso. Todo cristão que está na igreja e não prega, não, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Então, eu não quero ser um impostor, não. Se eu quero ser impostor, então vamos ser um missionário que anuncia o evangelho. Mas às vezes a pessoa ela se indaga e ela fala assim: mas eu sou muito tímida. Às vezes tem pessoas que elas são tímidas e elas meio que gaguejam quando vai falar, elas ficam muito retraídas. Mas você evangeliza de várias formas. Às vezes a pessoa, você não tem coragem de chegar na pessoa e falar. Mas você pode mandar um vídeo disso aqui para ela. Verdade. Você pode mandar para um recurso, aqui, né? É um recurso. Um versículo no WhatsApp. Um versículo, você pode mandar uma pregação de um pastor que você gosta muito de escutar. Um hino, uma música. Qualquer maneira, é uma maneira de você evangelizar para o seu próximo. Tem muitos recursos, né? Então por isso que eu enfatizo muito o quê? Os grupos que estão na rua trabalhando. Verdade. Porque a igreja, ela não pode se limitar somente a 4 paredes. Isso. Porque, temos o BOP, o ABU, né, que você citou. Porque é muito fácil a gente pregar aqui dentro. Por quê? Porque é um público que já tem a mente formada. Agora lá fora você vai pegar pessoas que de repente criticam o evangelho. Pessoas que têm preconceito com crente. Que não acreditam em Deus, em Jesus. Exatamente. Pessoas que vão criticar a sua fé. A gente vê muito isso. E é daí que nasce o seu crescimento espiritual. Aí você vê a sua evolução. Quando você vê, olha, eu recebi nome de doido por causa de Jesus. Eu recebi nome de fanático, mas eu continuo, por algum motivo, eu continuo de pé. Então, anunciar o Evangelho de Cristo é essencial para o seu crescimento espiritual. Não existe crescimento que não seja compartilhado. Perfeito. Não existe. Não existe crescimento que não seja compartilhado. Não existe. Não existe. Porque, exemplo, olha, você pega comigo, você vê um professor, o senhor sabe disso. Você passa 4 anos numa universidade, só pegando seminário, né, fazendo estágio. É muito árduo. Para passar 4 anos, ficar com aquilo só para você. E não compartilhar para quem não sabe. Porque tem pessoas lá fora que sabem quem é Jesus. Mas tem pessoas que não sabem quem é Jesus. Tem pessoas que não sabem. Por incrível que pareça, esses dias eu vi um vídeo de um grupo que foi evangelizar em Israel. Em Israel. Você crê em Jesus? Quem é Jesus? Nunca ouviu nem falar? Não. Me explique quem é esse Jesus. Então, é necessário que a gente evangelize, leve o evangelho. Porque a gente renuncia, a gente obedece, a gente reconhece. Mas também tem que anunciar. Anunciar o evangelho. Porque é tudo um conjunto. Poder de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que crê, como diz o apóstolo Paulo. E aquilo, nós somos missionários. Aqui não fala assim, ó, somente os pastores irem pelo mundo, somente os diáconos, somente os obreiros. Não, fala todos nós. Isso. Você que ousa crer. Se você crê que Jesus, ele salva todo aquele que precisa, salva todos aqueles que querem, apresente Jesus para as pessoas. Apresente. Apresente. Porque quando você faz isso, você cresce tanto. Fortalece a fé, né? Porque, olha, porque você vê, você pega um camarada que ele tem 10 anos, que ele só vai para a igreja, somente para o tempo. E pega 10 anos um cara que vai para a igreja e vai para a rua. Você vai ver o nível de sabedoria da pessoa. Porque a pessoa que ela nunca teve contato com as pessoas do mundo lá fora, a sabedoria dela vai estar aqui. E a pessoa que ela teve contato vai estar aqui. Porque o tanto que ela cresceu foi tão absurdo, porque ela já levou muito não na cara. Ela sabe como é levar um não. Ela foi muito chamada de doida. Ela sabe como é ser ofendida. As experiências, né? E já teve casos que eu fui evangelizar, que pegava aqueles povo católico de pé roxo e jogava balde d'água, pô. E muitas vezes eu saí todo molhado. E hoje eu reclamo disso? Não, sou grato a Deus. Porque eu garanto que aquilo foi essencial para o meu crescimento. Foi eu anunciar o Evangelho a Cristo. De repente você pode nem aceitar. Você pode até dizer que eu sou louco. Mas eu posso dizer uma coisa, eu cumpri minha missão. Inclusive tem é rap que chama? Aquele método que você canta? É rap, né? É uma maneira interessante também de falar de Jesus, né? Ali, muito interessante. Muito interessante. Eu já fiz muito isso no tempo da escola. Tem meu ensino médio ano passado. Fiz muito isso na escola.
pegava a história dos heróis da Bíblia, do herói da fé, botava um sonzinho e começava a rimar com isso. E a gente gostava. É uma maneira de evangelizar. Maneira. Então, olha, de coisa para você, encontre sua maneira de evangelizar. Seja estratégico. O que o apóstolo Paulo disse? Eu me faço de bobo para ganhar os bobos. Né? Eu me faço de besta para ganhar os bestas. Eu encontro uma estratégia. Isso. Onde não tem. Até por meio do futebol é possível evangelizar. Né? Mas você fala assim, olha, vamos disputar um pênalti aqui, ó. Se eu fizer mais gol do que tu vai pra igreja comigo. Aí você vai dar de bicudo, vai fazer o gol. Então, fazer o gol. É uma maneira de evangelizar. Tem muitos recursos, né? Tem muitos recursos. Agora sim, tem diferença entre quem quer e quem arranja desculpa, né? É verdade. Perfeito. Gostei muito dessa frase que você falou. Todo crescimento tem que ser compartilhado. Perfeito. E combina justamente com o que Jesus falou, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Porque você vê Jesus, né? Ele no auge, ele é a própria sabedoria. Pregou para todos. Pregou para todos, né? Exato. E tem um versículo, eu acho que não lembro se é 1 Timóteo, é 2 Timóteo, que o apóstolo Paulo diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação é um presente universal, é para todos, né? Isso é forte. Perfeito, Calma, perfeito, maravilha. Então a gente já viu aqui para crescer espiritualmente, para que a gente possa estar mais perto de Jesus, para que a gente possa ter maturidade na fé cristã, é necessário renunciar, obedecer, reconhecer as necessidades espirituais, pregar o evangelho a toda criatura e... Agora vamos para outro ponto principal. Agora nós já vamos ali para... Crescimento espiritual. Nós já vamos ali agora para Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, a fé. Muito conhecido, hein? Olha aí. Muito conhecido. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. A partir do verso 1, né? Exatamente. Hebreus capítulo 11. Olha. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você tem que entender o quê? O que a Bíblia fala? Que a fé é a convicção. Certeza. Daquilo que você não vê. Não vê. Mas olha, sabe por que muitos crentes às vezes desanimam dentro da igreja? Eu vou dizer agora para você, agora ao vivo e a cores. Porque muitos acham que a fé é o mesmo que sentimento. Não é. E é por isso que às vezes a pessoa se frustra de maneira assim, extraordinária. Porque assim, olha, vamos para algo racional. A matemática. Você pegar 1 mais 1, vai dar 2. Se eu estou muito feliz, 1 mais 1 é quanto? Se eu estou triste, 1 mais 1 é 2. Se eu estou com ódio, 1 mais 1 continua sendo 2. Ou seja, é uma certeza. Eu tenho uma certeza e aquilo é indiscutível. Então, eu não preciso que Deus fale do céu. Meu filho, me busque para eu orar. Meu filho, evangelize para evangelizar. Porque a pessoa que depende muito do sentimento, ela morre espiritualmente. Porque se fosse pelo sentimento, tem dias que você quer muito orar, que você quer muito vir na igreja, que você quer muito evangelizar, que você quer muito fazer algo para Deus. Mas tem dia que você não quer fazer nada. É a vontade, né? Tem dias que você está simplesmente com vontade de passar o dia deitado, assistindo Netflix, comendo salgadinho com Coca-Cola. É pecado? Não. Mas isso pode lhe afastar de Deus. É do ser humano. Né? Não que você não possa aproveitar outras coisas da sua vida, mas também não extrapola, né? Então, assim, entenda que a fé, ela é a certeza. Olhe, embora eu sinta ou não sinta, Deus está me ouvindo. Embora eu veja ou não veja, Deus está trabalhando. Em qualquer situação. Tem um bispo, que ele era um amigo meu, que ele sempre falava assim para mim, Cauã, Deus nunca fica em silêncio. Às vezes ele fala muito baixinho, só para você chegar mais perto. Interessante. E a pessoa que ela é movida ao sentimento, ela nunca vai entender o contexto dessa frase. Por quê? Porque quando ela pensar, não estou sentindo de orar,
Eu orei e não senti um arrepio. Então Deus não ouviu minha oração. Eu orei e eu vi fulano ali, ó, orando e chorando. Então quer dizer que a minha oração não foi muito sincera. De repente a pessoa que ela tá ali chorando, ali é só por aparência. Às vezes a pessoa ela tem facilidade em chorar buscando. Mas de repente falou tanta besteira ali e não foi nada sincero. De repente a pessoa que está ali chorando, ela pediu perdão a Deus por ter feito algum pecado específico. Depois da oração ela foi fazer de novo. E a pessoa que ela não chorou, ela pediu perdão e não fez mais. Então a pessoa não pode ser movida de sentimento. É o quê? Porque Deus, Ele não é sentimento. Deus é uma certeza. Deus, Ele é uma certeza. E quando eu entendo que Deus é uma certeza na minha vida, eu nunca vou deixar que o sentimento me vença. Porque, independente de como eu esteja, eu estou bem, eu vou orar. Eu estou mal, eu vou orar. Eu estou triste, eu vou orar. Eu estou muito feliz, eu vou orar. Eu estou com raiva, eu vou orar. Eu não posso deixar que meus sentimentos Interfiram na fé, né? interfiram na fé. Porque sentimento é algo emotivo do coração. O coração é corrupto. A fé é certeza. A fé é racionalidade. A fé é inteligente. Porque Deus, Ele é a própria inteligência. Então, vou dizer para você. Reconheça isso. Pare para entender que Deus, Ele não é um sentimento. Deus, Ele é uma certeza. Então não se limite a orar só quando você sentir que quer orar. Não se limite a evangelizar só quando você sentir no coração. Tem gente que fala isso. Eu senti no coração de fazer isso. O coração é corrupto. E aí? É enganoso. O coração é enganoso. E se o coração não fala nada contigo? Vai ficar sem fazer nada? E se teu coração falar que você tem que sair da igreja e ir pro mundo? Você vai sair porque o coração está mandando? Exato. Então, a gente tem que parar mais de ouvir o nosso coração e nossos sentimentos e entender que Deus é uma certeza que está lá sempre conosco. Está com os olhos voltados nele, né? Independente do que estivermos sentindo, né? Amém. Independente da ocasião. Amém. Glória a Jesus. A fé, né? A fé. É buscar a certeza que Deus existe, que cuida de nós, que é aquele que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa. Para poder resumir, a fé, esse é o que? É o sexto tópico, é? É o sexto. Acho que é o Sexto tópico, entender que Deus não é um sentimento, Deus é uma certeza. Perfeito. Porque a fé é a certeza. Perfeito. Daquilo que não se vê. Eu não vejo Deus. Então, eu tenho que crer. Tomé só creio porque viu Porque Jesus, viu, né? Aí Jesus disse o quê? Tomé, Pelo amor de Deus, vocês sejam crente Tomé não. Seja não. felizes os que não viram e creram, né? Jesus falou. Amém, amém, Cauã. O que mais a gente tem aí para falar sobre outro fator aí para a gente crescer espiritualmente? Outro fator. A gente já viu aqui renunciar, obedecer, a gente já viu reconhecer as necessidades, pregar o evangelho a toda criatura, a certeza que Deus existe, que ele é uma certeza, é um fato, é uma coisa incontestável, a fé racional, né? E agora você vai citar Agora a gente vai ali em Romanos. Olha, já fui em cima. Romanos. Vai em Romanos 12. 12. Romanos capítulo 12. Versículo 12. Glória a Jesus. Romanos 12, né? Romanos 12. Amém. A gente vê aqui, olha. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E agora vem a cereja do bolo. Perseverai na oração. Porque também fala lá em Mateus 21, 22, que tudo que pederes crendo em oração, recebereis. Então, às vezes o camarada, ele ora tanto para tantas causas, que se for anotar, dá uma folha desse tamanho, mas nenhuma delas é falando, Senhor, me renova espiritualmente. A pessoa, ela ora para ela ter um cargo, ter uma posição, ter um emprego, ter isso, ter aquilo, para ter um gato, para ter um cachorro, tantas coisas. Mas ela não ora pela principal causa, que é o quê? Senhor, tem compaixão da minha alma. Tem misericórdia. Não me deixa morrer espiritualmente. Nunca E é aquilo, de ti, né? e é aquilo, você tem que pedir muito para ser. Você tem que pedir, porque assim, tem hora que Deus quer ver o tanto que você quer aquilo.
Porque assim, você vê, ó, Daniel orava 3 vezes no dia. Jesus, a madrugada todinha. Então, muitos só vê o quê? Olha, Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, curava os aleijados, era isso, era aquilo. Mas também era direto orando. Era sempre, constantemente na oração, sempre, perseverando. Porque sua oração não deve ser aquela oração xoxinha assim. Senhor, por favor, me enche aí. Amém. Não. Assim não tem preenchimento de nada. Agora você tem que falar, Senhor, por favor, me encha, me encha, me encha. Dobre os seus joelhos. Ore meia-noite. Se vê que não está tendo nada, ore 3 da manhã. Se vê que não rola, ora às 5. Se não for, abre um jejum, sacrifica a tua carne. Luta pela tua vida espiritual, persevera na oração. Ore, ore, ore. Porque através da oração, grandes coisas acontecem. Amém. O problema é que muitas pessoas não acreditam mais no poder da oração. Pelo menos não na delas. Crer na oração de outras pessoas. De repente eu posso chegar em você e falar assim, por favor, evangelista Orlandinho, ora por mim, eu não estou bem não. Eu estou mal espiritualmente. Ora por mim, Gabriel, eu estou mal demais. Mas peraí, você é mudo? Você não tem boca não para você falar? Quer dizer que Deus precisa de um intermediário entre você e Ele? O véu foi rasgado do alto a baixo. Para que a gente, mesmo com nossos pecados, nossas limitações, a gente possa chegar até a Deus. É verdade. Né? Chegar e falar, Senhor, olha, eu sei que eu não presto. Tem que dizer a verdade mesmo. Senhor, eu não presto, eu não valo nada. Mas pela sua misericórdia, me faça viver espiritualmente. Me faça ser forte. Me faça ter a capacidade que eu não tenho para eu suportar a caminhada que é difícil. Então, perseverar, né? Perseverar e, tipo, insista, tipo assim, fale, Senhor, eu não aguento mais ser um crente seco, vazio, amargurado. Eu preciso ser cheio. Isso já mostra o quê? Necessidade espiritual. Que foi o que a gente falou. Perseverar na oração também é reconhecer isso. Verdade. Porque a oração é o quê? Na língua portuguesa fala o quê? Que a oração é o quê? Diálogo. Então, às vezes a pessoa ela tem muita intimidade com o pastor presidente, o pastor Zé Vieira, mas não tem intimidade nenhuma com o Rei dos Reis, que é Deus. Tá entendendo? A pessoa ela tem intimidade com o senhor, com o presbítero Daniel, com o pastor Jean, com o pastor Fulano, mas não tem intimidade nenhuma com o que realmente deve ter, que é com Deus. Então, assim, a oração, o diálogo. Quando você entender que a oração é seu momento de você conversar com Deus e ver que Ele é seu verdadeiro amigo, que já lhe conhece, você vai ver que não é uma prática tão chata. Verdade. Já orava de madrugada pelos filhos, né? Daniel 3 vezes ao dia. Jesus, Ana, né? Jesus. A noite todinha. A noite toda. E na Bíblia tem uma oração. A oração de Ana eu acho muito bonita, né? A Ana não podia ter filhos, Penina humilhava a Ana. E a Bíblia diz que Ana diz, Senhor, se tu fizeres bem a tua serva e de mim te lembrares, e me deres um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha alguma, e eu consagrarei a ti durante o resto de sua vida. A oração de Ana, e a Bíblia diz que ela chorava, o profeta lá achou até que ela estava bêbada, mas ela disse, era tristeza, né? Angustiada, e a Bíblia diz que Deus atendeu a oração dela, e aí nasceu o profeta Samuel. Né? Ela tinha o sonho de ser mãe, né? O sonho de ser mãe. E ela buscou intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus, que fez Deus abençoar ela. Abençoar ela. A oração, ela perseverou, né? Perseverou. A oração de Davi, né? Salmo 51, versículo 11, se não me engano. Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Né? Quando ele fala, quando ele pega contra Deus, que ele fala que pode tirar tudo de mim, mas não me tire teu Espírito. Teu Espírito. Porque é justamente pelo fato dele ter esse coração tão apegado a Deus que ele tinha muita coisa terrena. E às vezes você não tem muita coisa terrena porque você tem um coração apegado àquilo e não a o que é eterno. Verdade. Salomão disse, né, no final de Eclesiastes, o dever de todo homem é temer a Deus, né, guardar os seus mandamentos. Amém. Mais alguma coisa a acrescentar, Cauã? Algum fator que a gente pode ainda incluir? Acho que tem mais um aqui. Pode citar. Que é para a gente finalizar? Já tem uma hora de programa? Já. Acho
Aqui já, se não tiver, mas tá perto, né? Quase este programa. Então a gente vai encontrar aqui em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo Lucas capítulo 5, versículo 32. Lucas 5:32. Agora, Amém. vocês que vão assistir, principalmente os que são crentes, eu espero que se você estiver fazendo isso, por favor, pare de fazer isso, porque vai doer na sua muleira agora. 5:32, né? 5:32, Lucas. que fala assim, ó. O que Jesus fala? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos agora fazer uma analogia geral. A gente falou sobre renunciar, obedecer, reconhecer a necessidade, não foi? Perseverar na oração, Pregar o evangelho. pregar o evangelho, A fé em Deus. a fé em como a única Deus, certeza. né? Como a única certeza. A gente falou sobre tudo isso, mas a gente não pode esquecer uma das coisas que são muito fortes. Porque Deus disse o quê? Como o segundo maior mandamento. Amai o próximo como a ti mesmo. Jesus, o Deus Filho, ele estava numa mesa comendo com prostitutas, com cobradores de impostos, assim, com pessoas marginalizadas pela sociedade. E quem veio criticar ele? Os fariseus, que eram quem? Da época, os pastores, vamos dizer assim, os pastores, né? Os diáconos, eram os representantes religiosos da época. E eles criticaram Jesus. Aí Jesus fala assim, eu não vim para chamar os justos, tipo, não vim para chamar quem se acha perfeito, mas vim para levar os pecadores a se arrependerem. Verdade. Porque, olha, quando a gente nasce de novo em Cristo Jesus, quando a gente cresce espiritualmente, a gente entende que a gente tem práticas diferentes das práticas do mundo, não é isso? Isso. Mas isso não me faz um ser humano superior a uma pessoa que não tem esses Sem maneira costumes. nenhuma, exatamente. Tem muitos cristãos, eu não vou falar nem pessoas de fora, tem muitos cristãos dentro da igreja, que eles estão pregando, dirigem o culto, é uma benção, mas acaba o culto, passa por você, você dá a paz de Senhor, a pessoa vira a cara e não fala com você. Ao meu ver, na minha humilde opinião, isso não é uma atitude de quem cresceu espiritualmente, sinceramente. A pessoa que ela tem o prazer de isolar os outros, ela não cresceu em Deus. Ela não cresceu porque Jesus, ele fazia amizade com quem todo mundo dizia que não tinha mais jeito. Então, às vezes a pessoa, ela quer pregar dentro da igreja, mas ela não quer levar o evangelho para o rapaz que está fumando na esquina da casa dela, porque ela se acha melhor do que ele. Às vezes a pessoa, ela fala com alguns específicos da igreja, mas não fala com o pessoal que fica limpando os banheiros, porque na cabeça deles, eles são inferiores. Mas quando você vê a humildade de Jesus de falar justamente com o pessoal que todo mundo desmoraliza, é isso aqui, ó. É 2 tapas na cara de chinela havaiana. Chamou Mateus, cobrador de impostos, É. segue-me. Segue-me. E ele imediatamente foi. Não é, tipo... Era uma das profissões mais odiadas da época, né? O apóstolo Pelos judeus. Paulo, que matava cristãos, Paulo. virou um dos maiores pregadores do evangelho que marcou nosso século. Verdade. Por quê? Porque Deus, ele não vê como a gente vê. Eu não estou falando aqui que você que está assistindo tem que ser igual a Deus, não, porque a gente nunca vai conseguir, né? Mas tente se parecer mais parecido com Cristo. Imitar Jesus. Às vezes, tudo é uma gentileza. Em tudo você demonstra o amor de Cristo. Quando você entra na igreja e vê os irmãos ali, passe por cada um, dê a paz do Senhor. Pai do Senhor, como é que você está? Tudo bom? Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Por cada um dos irmãos que estão ali, você vai ser diferente de muitos que não fazem. Quem se parece mais com Jesus? Quem tem mais amor pelo próximo ou quem se acha muito da elite? Porque, infelizmente, estão tratando a igreja como um clube social. Um clube onde tem os VIPs e os que não são VIPs. Muitas das vezes você vê nas igrejas
que tem uma diferença entre alguns membros e outros. Entre os filhos dos pastores e os filhos de outros membros. Os filhos dos pastores são mais requisitados do que os outros. E isso é muito triste. Por quê? Porque é a exclusão. É a exclusão porque não adianta eu obedecer, eu sacrificar, eu pregar, se eu faço isso com o meu próximo. Isso quebra tudo aquilo que eu fiz. Porque não adianta eu orar pedindo para ser cheio. Não adianta eu fazer tudo isso aquilo que a gente falou até agora, mas eu tratar você como se não fosse nada. Você falou disso aí agora, eu lembrei daquela passagem lá de Tiago, que fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Hein? Eu acho que na igreja o que tá mais difícil é isso, atualmente, porque é um câncer que se instalou dentro de vários membros da igreja. É um câncer terrível. O amor ao próximo, a ausência de amor, né? Algo terrível. Necessário para crescer espiritualmente. Necessário. Amor e humildade. Né? Eu acho que esse é o segundo maior ponto, ter ânimo de amar sobre todas as coisas. Uhum. Porque o evangelho, ele se resume a isso. Porque, olha os 10 mandamentos. Fala o que depois? Não matarás, né? Isso, aquilo, outro. Não mentirás. Não mentirás. Mas se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar meu próximo. Eu não vou mentir pro meu próximo. Levantar falso. Eu não vou levantar falso a ele. Eu não vou cobiçar a esposa dele. Eu não vou fazer nenhum mal a ele, porque o resto dos mandamentos se resume ao primeiro e segundo. Verdade. Então hoje em dia a gente vê que na igreja e no mundo geral, todo mundo quebra esse segundo mandamento, porque ninguém mais se importa com o próximo. É muito difícil. Você vê o mundo inteiro já é uma desigualdade. Você vê lá fora, as pessoas são separadas por classe social. O mundo já é um local injusto demais. Quando a pessoa chega na igreja, ela quer sentir o quê? Inclusa. Ela quer ver igualdade. Acolhimento. É o que Jesus fazia muito, né? Ela quer ver igualdade. Então, se a gente representa Cristo aqui na Terra, a gente tem que fazer o que Cristo fez quando Ele pisou aqui. Se Cristo acolheu o próximo, é minha obrigação acolher meu próximo. Exato. E se eu quero crescer espiritualmente e eu quero ser alguém que vai herdar o reino de céu futuramente, eu preciso ser assim. Eu preciso amar o meu próximo. Né? E principalmente amar quem eu acho que eu não devo amar. Porque é o que Jesus fala. Que sacrifício tem em amar quem você já ama? Né? Não tem renúncia nenhuma. Agora, se você amar quem você não ama, porque tem pessoa que é fácil você amar. Tem pessoa que é um porre, Deus me perdoe. Tem pessoa que é difícil você amar. Mas por amor a Cristo, a gente faz isso. Verdade. Porque se a gente obedecer, colocasse em prática, se o mundo colocasse em prática os 10 primeiros mandamentos, nada disso estaria acontecendo. Verdade. Não ocorreria morte, não ocorreria óleo, né? Não teria óleo, nada disso. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E meu jugo é suave, né? Meu jugo é suave, né? Meu fardo é leve. Amém, calma. Mais alguma coisa para acrescentar, não? Não, com isso aí a gente encerra. Pode trazer suas considerações finais aí sobre o tema. Considerações finais, olha, eu achei o tema muito, muito forte. Eu sempre tive um desejo muito forte de apresentar a Conexão Madureira. Recebi a proposta ano passado, acho que tem uns 6 meses, para você ver como Deus trabalha. E fazia 6 meses que eu tinha um desejo de participar. Quer dizer, mais 6 meses, né? Que foi, eu recebi a proposta em setembro do ano passado. Sim. Então você pega, né, outubro, novembro. Foi a primeira vez que você participou? Foi a primeira vez agora. Agora, né? Terceira vez. Eu acho que tem uns 8 meses, eu acho, na base, se for medir. Então, assim, eu esperei muito com paciência em Deus e eu... Chega uma hora que eu parei de frescura. Porque eu tava naquela expectativa, o quê? Eu vou esperar alguém vir me chamar e me adular. Eu pensei, não. Pode ser assim, não. Então, quando o Senhor falou que gravava, eu falei, eu vou pedir. Aí Deus falou comigo, né, para colocar esse tema. Que foi um tema que eu acredito que eu creio que vai edificar muitas pessoas que vão assistir. Né? Eu espero ter a chance de poder participar mais vezes desse programa. Deus quiser. Porque a gente, assim, tem que ser proativo na obra do Senhor. E aquilo que eu falei no início, não posso ser hipócrita. Anunciar o Evangelho. Porque se a gente está aqui e não anuncia nada, então a gente está aqui só de enfeite.
Anunciar o É isso. Evangelho, sem dúvida. Anunciar o Evangelho. Então, assim, eu espero É um recurso. que o senhor possa me chamar mais vezes, Com certeza, meu né? irmão, com certeza. Para gravar com o senhor. É uma Se honra. Deus quiser. Uma honra gravar com o senhor. É uma honra poder estar aqui nesse momento, prestigiando tudo isso. Verdade. Mais uma vez aqui eu quero enfatizar, dar meus parabéns a todos os grupos de evangelização que estão trabalhando arduamente, Verdade. né? O Bob, tô até com a camisa aqui, Bob. todos os sábados à noite, Batalhão de operações especiais. para evangelizar. Né? Isso, para evangelizar. liderados pelo presbítero Zé Pedro, Presbítero Zé Pedro. né? Tem uma equipe de umas 30 pessoas para lá. Excelente trabalho. A gente pega ali também a ABU, Todos os sábados, né? É, Bob. às 7 horas da noite. 7 horas. Aí você pega ali A ABU, a ABU, Aliança Bíblica Universitária. as universidades, né? Eu não sei quais são os horários, né? Uhum. Mas assim, eu sei que tem e que também é uma benção. E também tem um grupo de missões, né? Verdade. Que é liderado pelo pai Abraão. Abraão. Pelo Pérola, pai né? Abraão, Os coordenadores. por Pérola. Pérola. E Robert e Super E Saiyajin, Robert, né? isso, Super Super Saiyajin. Saiyajin. Então, assim, a gente tá num conjunto só de fé, que é levar Cristo para essas pessoas. Verdade. Eu espero que a gente consiga, evangelista Orlandinho, entregar às pessoas aquilo que Cristo também entregou, que é um amor sem acepção, Exato. que é um amor sem exclusão. Um amor sem distinção, sem exclusão, perfeito. Sem exclusão. E aquilo, vamos colocar como frase, a frase que o senhor gostou, frase oficial do programa: todo conhecimento deve ser compartilhado. Compartilhado. Amém. Glória a Jesus. Eu quero, amados, agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, né, nos acompanhando. A você ainda também que vai assistir esse programa aí no YouTube, né, no canal da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, programa Conexão Madureira. Agradecer a Deus pela sua vida, agradecer aqui a Cauã pela ter aceitado de bom grado o nosso convite. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe cada vez mais. Atrás, né? É isso aí. Quero agradecer aqui ao nosso cameraman, aqui, o nosso Gabriel, amado irmão Gabriel, aí, filho do presbítero Daniel. Obrigado, meu irmão. E eu quero encerrar bíblico, né? o Gabriel programa. Daniel. Gabriel e Daniel, servos do Senhor. E, amados, eu quero encerrar o programa de hoje, né? Como o tema é crescimento espiritual, eu quero encerrar com o versículo que a gente iniciou o programa, né? É Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que o tempo que nós estivermos aqui na terra, com a permissão de Deus, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, glorificando a Jesus com o nosso viver, com o nosso falar, mas também com as nossas atitudes, né? Como foi falado aqui pelo nosso irmão Cauã. Meus amados, muito gratos a vocês, agradeço a Deus pela vida de vocês, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, até o próximo programa.